Muito bem-vindos, caros telespectadores, para mais uma edição do grande debate ponto a ponto comigo, Nelson Toy. Esperamos que todos aqueles que estão a acompanhar-nos neste momento estejam a gozar de uma tarde muito agradável, não é? Hoje é um dia ameno, sem muito calor, é um dia fresco depois dos dias caldantes que estivemos a viver aqui na cidade de Maputo. Então esperamos que estejam neste momento na sintonia connosco, mas também a gozar desta tarde agradável. E muito obrigado a todos que estão a acompanhar-nos em direto neste momento, através das várias plataformas, não é? Seja da televisão, ainda estamos com a televisão pública, digamos assim, o sinal é aberto, mas daqui a nada sabemos que vai haver um shutdown e pronto, vamos passar a assistir a Mega TV através de outras plataformas. Mas muito obrigado também estão a assistir-nos através do Facebook, não é, do YouTube e de outras plataformas, não é, das redes sociais. Queremos agradecer a vossa companhia sempre que nós estamos aqui na vossa tela, não é, e no vosso, digamos, aparelho para debatermos aqui assuntos da nação. Como sabem, nós discutimos os assuntos que pulsam, não é, a realidade social do nosso dia a dia, não é, juntos com comentadores muito experimentados e especialistas, trazemos aqui esses temas para debater de forma a consciencializar o cidadão, não é, e formar uma opinião pública mais consciente, mais interativa, interventiva e na nossa sociedade. Muito bem, hoje não será diferente, nós estamos aqui com dois grandes convidados que o caro telespectador já conhece, não é? Que eu já vou fazer a apresentação. Nós vamos falar de diversos temas aqui, vamos falar da contratação, por exemplo, da dívida de 88,7 milhões pelo Exim Bank, não é? No Estado, isto para a questão de segurança. Vamos entender um bocado deste projeto, vamos fazer uma análise quais são as vantagens e desvantagens que nós teremos desta situação, mas também vamos falar de algum comportamento desviante, digamos assim, depois do pronunciamento do Presidente da República, de alguns concidadãos, não é? Em relação à sua postura, não é? Parece que houve um mau entendimento em relação àquilo que o Presidente quis transmitir a todo o país. Também vamos falar, sem dúvida, daquilo que são as dívidas ocultas, não é? Vamos falar de como é que está a ser esta audição e vamos falar do comportamento dos réus que estão lá presentes, sem deixar também de comentar. Vamos ter aqui daqui a nada, segunda-feira, um feriado, não é? O Dia da Paz. Então vamos analisar um bocado também sobre esta questão da paz efetiva em Moçambique. Para já, eu vou fazer aqui a apresentação dos convidados para o dia de hoje. Vou começar com o Josias Panga. Josias Panga, muito boa tarde, bem-vindo mais uma vez ao nosso debate. Muito boa tarde e aproveito a oportunidade também para saudar a todos quanto nos acompanham neste momento. Muito bem, muito obrigado, Josias, pela sua presença neste lugar. Enoque Massinga, muito boa tarde, bem-vindo, como está? Tudo bem, graças a Deus. Saudar telespectadores lá em casa e que avizinha-se o 4 de outubro, Dia de Paz e Reconciliação Nacional, que seja um momento de reflexão. Moçambique efetivamente não volte para a guerra e que nós, como moçambicanos, possamos conviver em paz e harmonia. Muito bem. Já estão aqui ditas as nossas palavras, estão apresentados aqui os nossos, estamos convidados para o dia de hoje. Como o caro telespectador já sabe, nós primeiro falamos, não é, dos pontos prévios de debate que os nossos convidados trazem e hoje não vamos fugir à regra, vamos já falar com o Josias. Josias Panga, não sei se traz aqui um ponto prévio para debate antes de introduzirmos aquilo que são os temas que não são poucos para o dia de hoje. É óbvio e, como é de costume, eu trago de facto um ponto prévio. O meu ponto prévio gira à volta do conteúdo que está aqui neste copo. Ok. Água. Temos assistido à destruição de muitos tubos de canalização de água, água privada. Água que sustentou a vida de muita gente por muito tempo. E quando chega a estrutura máxima, simplesmente arrebenta os tubos todos e as pessoas ficam sem este líquido precioso. E se trocar esses tubos colocando assim os outros tubos da água do Estado, vamos lá assim dizer, ou da FIPAG, são tubos que não jogam água por muitos dias, quer dizer, jogam sofrimento ao povo, o povo que já vem sofrendo faz tempo. Eu acho que podia-se calcular uma forma tal de conciliar isto, ou se dizer mesmo que admite-se a hipótese de se cobrar certa quantia, certa taxa àqueles que já tenham lá os tubos canalizados. Quer dizer, que se chega a um meio termo, mas sem dar prejuízo ou sem prejudicar a população. E nesta população, quem mais sofre são as nossas mães, são as nossas mulheres, são as nossas filhas. Estão lá com bidões de água carregados de um lado. Quer dizer, é um cenário meio triste, Então é desolador. Okay. Eu queria pedir a quem de direito para que velasse por esta parte aqui. Muito bem. Interessante este ponto prévio. De fato, sem água não há vida. Não é, conhecemos este apelo.
e realmente sem água não se pode viver. Há bairros que ainda sofrem este dilema da água até hoje, não é? E não conseguem água para poder fazer as suas necessidades. Massinga, qual seria o seu ponto prévio para o dia de hoje, antes do debate? O meu ponto prévio é o aceleramento ou a trajetória da nossa dívida pública, desde o mandato do ex-presidente Armando Emílio Guebuza até o recente, que é o spillover, o transbordar daquilo que é as dívidas ocultas. De 2000, espera que eu possa me sustentar desta nota, de 2006 a 2015, a nossa dívida interna era de 270 milhões de dólares. Houve um avanço até no pico de 2015, foram cerca de 1,8 mil milhões de dólares. Isso é dívida interna, contraída ao nível dos bancos internos, sendo o Estado, na altura, a contrair esse tipo de dívidas, contrai aquilo que é o empresariado nacional, quer dizer, que eles não têm acesso ao crédito, porque o Estado é que foi buscar o dinheiro que deveria ser usado por o setor privado, então isso sufocou na altura e continua a sufocar. E de 2006 a 2015, aquilo que era dívida externa rondava por aí a 3,2 mil milhões de dólares. Até o pico de 2015, chegou até os 10 mil milhões de dólares. Cerca de 500% quase de aumento. Então, é claro que o país esteve em frente não importam as razões, foram feitos investimentos ao nível de infraestrutura e outras áreas, mas houve um pouco de ambição, porque dos anos 90 até os anos 2000, até o governo do prezado Sua Excelência o Presidente Chissano, houve uma diplomacia concreta em termos de alívio da dívida, não havia essa tanta gara de defraudar e colocar o país em dívidas acima de dívidas de uma maneira não sustentável. Exatamente. Coloco esse ponto prévio porque é o passado, mas serve como referência, o passado recente serve como uma referência para reflexão e como o país pensarmos quais são os modos de contratação da dívida para que o nosso país efetivamente possa avançar. Muito bem, é muito interessante esse ponto prévio, também que o Massinga traz-nos aqui ao debate, porque é mesmo o primeiro ponto que nós vamos tocar, não é? Nós vamos pedir aqui, digamos, a opinião um do outro, porque vamos falar muito e temos muitos temas e também vamos falar já a seguir acerca deste tema que, de alguma forma, o Massinga aqui tenta introduzir, não é? De conhecimento de todos, foi vinculado pelos nossos órgãos de informação, não é? Que o Estado recentemente contraiu uma dívida com a Exim Bank da Coreia, não é? Estamos a falar de 88,7 milhões de dólares, não é? E há muita discussão aqui que se diz, ou que envolve esta contratação da dívida. Primeiro, algumas alas defendem que esta contratação da dívida seja ilegal, porque não passou pela Assembleia da República. É verdade que o ministro, digamos, da Economia veio rebater esta afirmação, dizendo que não é verdade, mas importa-nos também aqui analisar esta questão da contratação da dívida, não só do ponto de vista, como estava a dizer o Massinga, de aumento da dívida interna do nosso país, que tenta mostrar que o país parece que não tem uma política muito, digamos, planificada e controlada de controle da dívida, mas também queremos analisar aqui um pouco sobre aquilo que são os benefícios desta contratação da dívida com a Coreia do Sul, não é, com a Exim Bank em específico, o objetivo aqui que foi anunciado, que tem a ver com a questão de reforço, não é, digamos assim, das nossas capacidades a nível do Ministério do Interior, de controle de criminalidade. Sabemos que Maputo e Matola têm sido palcos em particular, mas também outros pontos do país têm sido palco de grande nível de criminalidade, não é? E pensa-se com este valor que foi que pediu-se emprestar, pode-se tentar aqui reduzir, digamos, esta questão da criminalidade nestas cidades, nas grandes urbes a nível do país. Gostava de ouvir aqui primeiro o Massinga. Massinga, o que é que pensa acerca desta dívida que foi contraída com a Exim Bank e com o objetivo em particular? Primeiro sobre a questão da legalidade, essa discussão que é feita sobre legalidade ou não, o que é que acha, o que é que pode dizer acerca? Em primeiro lugar, a segurança, todos nós queremos a segurança. Desde o momento que construímos as nossas casas, tentamos que as casas sejam bem aconchegantes, mas é a justificação. Primeiro foi contraída as dívidas ocultas, que o que invocou-se na altura era aspecto de segurança. E estamos a ter pretextos sempre quase de uma maneira precedente
de, de uma justificativa de segurança. Não conheço ou desconheço na totalidade as cláusulas dessa contratação da dívida, mas, ao meu ver, no momento em que Moçambique se encontra após Covid, ou era Covid, acho que não é fundamental essa contratação da dívida, por uma simples razão. Temos o Ministério da Defesa do Interior que deve ser escrutinado em termos daquilo dos projetos. São ministérios que acarretam custos ao país como tal, e os projetos não são execuíveis. Acho que tinha que haver um escrutínio para ver de real alcance esse projeto, de que forma beneficia os moçambicanos, de que forma o país ganha com esse financiamento de segurança. Estamos a falar de câmeras, projetos de impressão digital, tudo mais. Isso acarreta um custo enorme ao cofre do Estado. E só para terminar, há que se levar esse assunto com muita seriedade. São o cofre do Estado, no final do dia é o bolso do cidadão moçambicano que vai ser sufocado, como dizia o Dr. Chipanga no programa anterior, até o carapau estamos a pagar imposto. De que maneira essa dívida não vai incorrer para uma situação de passivos contingentes, ou uma situação de que vai colocar o Moçambique cada vez mais numa situação de vulnerabilidade ao acesso e ao financiamento da dívida. Então, em poucas palavras, acho que no contexto em que nós nos encontramos, ter um projeto dessa dimensão, dos valores estão a voltar, não passou da Assembleia da República e não há uma explicação clara. Em termos concretos, acho que não é sensato. Ok, muito bem. Chipanga, o que é que pensa acerca desta dívida em particular? Sabemos que, de facto, como estava a dizer aqui, a questão da segurança é primordial, muito importante. Mas, de facto, temos aqui a tratação desta dívida, e neste contexto em que Moçambique está, e depois com esses debates da ilegalidade da contratação da dívida, porque não passou pela Assembleia da República, embora o Ministro da Economia esteja a defender que, de facto, existem parâmetros que permitem ao Estado fazer uma contratação da dívida em certos casos, não é? E que foi também aprovado pelo Conselho de Ministros, não é? É o que ele diz no dia 21 deste mês corrente. O que é que pensa e o que é que acha acerca desta questão toda? É um pouco difícil falar de dinheiro quando por detrás desse dinheiro existe a segurança. É um pouco complicado. Quando existe um pretexto da segurança. Exatamente. Quando existe pretexto, quando existe pretexto de segurança por detrás de qualquer que seja o dinheiro que esteja a ser investido num determinado país, concretamente no meu país. Por que eu digo isso? Se quisermos falar de valores e segurança, há toda uma necessidade de recuarmos um pouco. Porque esse dinheiro que se diz ter se pedido agora para a segurança do país é um valor que, se quisermos pensar, já foi pedido também em tempos idos. É o mesmo valor. Quer dizer, há incidência de pedido para o mesmo objeto. Pedir, não pedir, sim. Mas pedir para pedir, não pedir, não. Acredito que não. Mas por que digo mais a fundo este meu dizer? É que já pedimos valores. Se andarmos pelas estradas da cidade de Maputo, vemos aquelas antenas protosas, com luzes candentes, para que dizia-se que é para a segurança da cidade. E nenhum dia funcionou a favor do público. Acontecem crimes em países sérios, depois da colocação daquele sistema de segurança rodoviária. Quer dizer, semanalmente devia aparecer alguém a dizer o que tipo de crime aconteceu no Xamancu, no Spamanini, no aeroporto, quer dizer, em todos os bairros onde tenha sido colocado aquele visor, não é? Estou a falar de 12 milhões de dólares. Aquelas antenas ou aqueles visores todos, aquele sistema de segurança instalado, foram 12 milhões de dólares. Encaixadas numa empresa, que não importa quem referenciar, cada um de nós deve saber quem foi o titular da empresa que colocou aquelas câmaras pelas estradas. Pois. E nunca chegaram a ter o efeito desejado a favor do povo, nunca. Nunca. Agora, foi-se pedir mais um valor. Ora, quando se diz aqui que o ministro da Economia e Finanças apareceu a dizer que não, que era legal, aquela dívida era legal. É legal? O que diz a legislação? Não devia passar pela Assembleia da República para a sua aprovação? Passou? Não, não passou. E se este valor for para ser usado
pelos bancos comerciais para depois encaixar naquelas contas onde eles, por costume, encaixam, os bancos comerciais têm a obrigação, é de lei, que eles informem ao Banco Mãe, que é o Banco de Moçambique. E se esse informe não acontecer, há medidas. Mas, e se esse valor for usado de outra forma, quem vai atuar a quem? O ministro da Economia e Finanças aparece agora e diz que há legalidade na contratação desta dívida. Qual é a credibilidade que o próprio ministro da Economia e Finanças tem para, em viva voz, dizer isso? Por que digo isso? Foi o mesmo que apareceu a conta das dívidas, das dívidas ocultas, a dizer que aquelas dívidas eram públicas. É a mesma pessoa. É a mesma pessoa. Eu admiro muito a tamanha coragem que certas pessoas têm. Até me puxam a Indira Gandhi, num dos livros que eu tenho lido da Indira Gandhi, nos seus depoimentos, ela dizia admirar a capacidade dos incapazes. Percebes, né? Dirigir um país, acho que há o consenso daquilo que tenha sido o pensamento de Eduardo Mondlane. Nós não seríamos isto. Aliás, se não tivesse levado Samora Machel abaixo, eu acredito que o meu país não seria isto. Não seria. Um país onde, de tanto que se produz, ninguém deixa aqui dentro, vão deixar lá fora. E voltam, vão pedir emprestado para investir, quer dizer, para investir no seu próprio... Quer dizer, isto é uma ginástica e tanta, sim, muito complicado. Só para salientar, para mim a principal segurança desse país, Nelson, é colocar prato na mesa dos moçambicanos. Sim. À medida que tu deixas teu filho não tem acesso a comida, a pão, é claro que ele vai vandalizar ou vai estender a mão para o vizinho. Sim. Então, acho que há problemas Vai sérios. procurar oportunidades, vai procurar oportunidades para suster as suas necessidades. Sim, pode continuar. Não podemos falar, na minha opinião, não podemos falar de segurança nesse país sem falarmos da segurança alimentar. Não podemos falar de segurança sem falarmos da segurança rodoviária. Não. O ponto que liga do Moçambique, do Zumba ao Indo, são estradas esburracadas. E o que é que está a acontecer nesse país? Temos que ser claros e concretos. Há pessoas que enriquecem usando o procurement do Estado. O que nós estamos a dizer aqui, ou o que estou a dizer aqui como moçambicano, é que nós estamos fartos de usar o pretexto da segurança para dilapidar o Estado. São indivíduos que um dia são chamados na vara de tribunal, dizem que não, é segurança do Estado, não posso falar. Então, são coisas complexas. Caro colega de painel, em países sérios existe uma penalização política. Isto é, se alguém leva ao descalabro um país inteiro, o que aconteceu em Brasil, trocou-se o presidente. E não pensa 2, 3 vezes, não. Troca-se de presidente, mas aqui no meu país não é possível. Porque não temos nenhum partido capaz de dizer sim por sim. Tudo sim que sai de qualquer partido que seja, fora o partido maioritário, é um sim para um não. É um sim para um não. Sim. Quer dizer, nasce e morre. Não tem um espaço de crescimento, não. Só nasce e morre. É um sim para um não. Percebe? Nem que se tire melhores decisões. Enquanto não existirem pensadores e pessoas interessadas em ver este país andar, o país não vai andar. Vamos continuar assim. O interessante é que os pontos que os nossos convidados apresentaram, do ponto de vista de comparação, de fato, em 2016 houve um projeto inicial, o Spang aqui estava a dizer que foi de mais ou menos 12 milhões de dólares, não é? Nós vemos, quem anda pela cidade de Maputo, Matola, consegue ver várias câmaras, como estava a dizer, também montadas. E houve muita promessa, não é? Houve muita promessa, existiria também um centro de controle, coisas que nunca chegaram a funcionar e hoje estamos a ver aqui a cair aos pedaços, não é? Um bocado. Então, de fato, quando se traz esta questão de novo agora, com o mesmo pretexto da segurança e com um objetivo, digamos, igual, cria de fato muitas... E depois outra coisa, desculpa, é que não é para dar continuidade àquilo que já existe, não se fala é para começar do zero. E vai durar 5 anos, sim, nós estamos a falar de agora, 2021, pensa-se até 2025, para poder terminar esse processo de montagem. Mas o projeto em si, se fosse de fato implementado como se diz, como se pensa, seria ou não interessante? Vamos analisar também nesse contexto. Por mim, se fosse de facto colocado e fazer valer o projeto, seria. Porque aquilo que acontece em outros países, dá-se um determinado crime, sinistro, acidente, na mesma hora estão lá. Sim. Para socorrer. Porque existe um centro de controle. Exatamente. Eles conseguem dizer onde está. Entras no seu navegador, não é longe, aqui na África do Sul, até aquele exemplo que dei do Brasil, nem precisava ir ao Brasil, e aqui para a África do Sul. Quando viu-se que o Zuma simplesmente estava a fazer o que estava fazendo, a trocar.
trocaram de presidente, meteram outro presidente. Mas não estava perguntando, a questão que estava a colocar agora. Seria benéfico para o país se fosse de facto funcional. Porque em tempo oportuno seriam capazes de socorrer. Quantas casas pegam fogo e a nossa força de salvação pública não consegue chegar lá ou a tempo? Quantas vezes o nosso corpo de salvação pública, os vulgos bombeiros, não conseguiram localizar a casa, não tiveram acesso à casa? Quer dizer, tinham que queimar mais 5, 10 casas para existir passagem. Quer dizer, só no meu país. Sim, é muito só no meu país. É muito complicado. Nós vamos, Massinga, volto consigo já quando formos no intervalo. Para os escutadores, nós vamos fazer agora o nosso primeiro intervalo. Vamos pedir que não saiam desse lado. Nós vamos já com vários temas que ainda estão a iniciar o debate e prometemos uma tarde muito quente e interessante. Até já. Mega TV. Voltamos já. Quer sair de casa ou do escritório e está com dúvidas qual a temperatura que será sentida durante o dia? Com a Mega TV é bem simples. Envie a palavra TEMPO para 84 28 28 000 por WhatsApp ou SMS e receba na hora a lista das temperaturas de todas as cidades do país. Custo por cada envio de 3 meticais, cobrável via M-Pesa. Na marcha faz tão bem. Na marcha faz tão bem. Easy Host Moçambique é uma empresa moçambicana de tecnologias de comunicação e informação vocacionada no desenho de websites, registro de domínios, hospedagem de páginas web, desenvolvimento de sistemas e aplicativos mobile. Vendemos e instalamos sistemas de telefonia digital, IP e VoIP. Garanta já a sua presença online. Empresa que é empresa tem página web, e-mail corporativo e você não vai perder esta grande oportunidade. Ligue já 8528280000. E-mail suporte@easyhost.co.mz. Easy Host Moçambique. Boa forma é praticar bem-estar. É uma atitude que vem de dentro. Equilíbrio de mente, corpo e espírito. Yoga pela manhã é boa forma. Pedalar com os amigos, correr na praia ou treinar para uma maratona. Tirar o dia para você é super boa forma. Praticar a autogentileza. Boa forma é estar bem, beber bastante água, alimentação saudável e consciente. Fazer o que você adora definitivamente é boa forma. Mais que tudo, boa forma é se amar. Seu corpo, seu jeito, o que você vê no espelho. É praticar ficar de bem com você. Boa forma. Pratique bem-estar. A Mega Rádio e Televisão SA está presente no YouTube. Faça já a sua subscrição. Ative o sino de notificações para ficar a par de todas as atualizações da Mega FM e Mega TV. Aqui você vai encontrar em reposição os nossos programas, lives, shows, reportagens, entrevistas e muito mais. Comente, partilhe e faça o nosso canal chegar mais longe. Mega TV.
A Fleetrack Moçambique é uma empresa de segurança eletrónica com foco no rastreamento de viaturas através do sistema GPS. Aproveite a super promoção de 6.860 meticais mais taxa de instalação por ano para viaturas ligeiras. Estamos em Maputo, Matola, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Atendimento pelo 85 28 28 100 ou 85 28 28 400. Fleetrack Moçambique. Rastreamento, seguros, alarmes e extintores. Saiba mais em www.fleetrack.co.mz. Mega TV. Mega TV. Estamos de volta. Boa tarde mais uma vez, sejam muito bem-vindos a todos os caros telespectadores, não é, que estão a acompanhar-nos neste momento. A segunda parte aqui do nosso grande debate, vamos pedir mais uma vez de forma encarecida que possam partilhar o debate o máximo possível, não é, para que mais pessoas possam assistir e possam debater connosco. E escrevam os vossos comentários, não é, no nosso Facebook, estamos em direto, não é, também podem enviar mail se quiserem para aqui para a nossa televisão, não é, dizendo aquilo que são as vossas reclamações e observações, não é, que é o ponto.megatv.co.mz, não é, vocês podem debater connosco e ajudar a melhorar o nosso programa. Na segunda parte do nosso grande debate ponto a ponto, nós já vamos falar aqui do segundo tema, que tem a ver com o comportamento irresponsável de alguns concidadãos nossos, não é? Logo depois do comunicado do nosso presidente da República em relação ao estado de emergência, não é, que ele, digamos, liberou certas atividades, como por exemplo, entendemos de um lado que as pessoas estavam com muita sede de se fazer as praias, não é? Nós temos belas praias a nível do país todo, mas também houve aqui algum comportamento irresponsável que depois tivemos aqui o representante dos ministros, não é, porta-voz, a vir reclamar e também a deixar aqui uma dica de possivelmente poderá-se fechar as praias por causa deste tipo de comportamento. Espanga, o que é que tem a dizer, o que é que acha, qual é a sua observação acerca, digamos, deste comportamento de banhistas, em particular, etc., nas nossas praias? É triste. Eu acho que qualquer um devia ter a responsabilidade individual de saber que Covid existe e existe de facto. Não vamos querer respeitar a aglomeração, o não uso da máscara, só porque simplesmente morre pouca gente. Eu queria perguntar a todo e qualquer moçambicano, quando se diz que morreram 2 ou 3 pessoas, ou simplesmente morreu uma única pessoa, que tal se essa única pessoa fosse da sua família? Havia de ser doce? Então, para que não seja, de facto, isto tomado como uma abertura tal, total, que pudéssemos meter o dedo na consciência e saber dizer que não à aglomeração, não às festas. É verdade que houve um pouco de exagero do topo à base, porque houve um vídeo que andou aí nas redes sociais, onde o meu presidente, o meu amado presidente, esteve em festa. Eu pude ver o bom dote dele a cantar, senão uma coisa, ué. Quer dizer, ele cantou e simulou. Não pode ver o vídeo. Não pode ver o vídeo, sinto muito. Mas tinha lá o vinho que... Tinha lá o vinho, um copito ali e tal, pessoas próximas uma da outra. Quer dizer, não era um bom exemplo. Eu não digo que isto vai se repetir, porque acredito que se ele não está vendo, alguém está vendo, eu poder fazer chegar essa mensagem. Não é no mau tom, é no bom tom. Excelência, vamos evitar. Eu não quero que o meu presidente morra por causa de Covid. Então, Sua Excelência, evite esse gesto. Não faça mais aquilo que fez. Querendo cantar, distancia-se um pouco. Quer degustar um pouco do seu vinhete, uma distância e tal, aquela distância aceitável. Nada de excessos. Seria um bom exemplo. Não? Sim, seria um bom exemplo. Seria um bom exemplo. Eu não digo que não. Eu só peço que ele, quer dizer, modere um pouco. Ele é meu ídolo. Eu só peço que ele modere um pouco. Basicamente isso. Mas para nós, povo, por favor, respeitemos. Se nos dá uma pequena abertura, vamos usar essa pequena abertura. Não precisamos exagerar para de novo fechar, que se ficamos felizes quando somos fechados. Não somos galinhas, mas chegamos a ser galinhas porque nós demonstramos este comportamento de galinhas. Okay. Obrigado. Muito bem. Macinga, qual é o seu ponto de vista? Tendo em conta também, fazendo aqui um pequeno rescaldo, não é?
Houve uma questão de... A primeira vez que esta questão da terceira vaga começou e tivemos esses problemas todos foi realmente quando houve a abertura das praias. Não é? Foi no final do ano e que depois dali os números estiveram a subir, não é? Cada vez mais. O que tem a dizer? Qual é a sua análise? E nem também a parte eufórica das pessoas, depois de muito tempo estarem, digamos, trancadas, havia aqui uma vontade grande de ir às praias, celebrar e tal. O que acha acerca disto? Eu vejo numa abordagem muito diferente do que tem se comentado, tudo mais. Primeiro ponto, o presidente da República está a transformar a comunicação da nação num reality show. Pronto, já temos um aprendizado. Covid-19 já vem data até de 2020. Fevereiro foi o momento 2020 que o pico, ao nível da China, alguns países do Ocidente começaram a se expressar. Mas ao nível do nosso país, deve-se deixar, os moçambicanos devem estar à vontade. Não pode se comprometer as liberdades fundamentais do homem, que é o lazer. A vida é curta, mas de uma maneira responsável. Então, cabe ao Estado, vamos recorrer ao Thomas Hobbes, ao John Locke, que diz o seguinte: o homem é animal. É um ser animal assim. Então, o Estado tem esse papel de regular, já estão envolvidos cerca de um ano, estamos a conviver com Covid. Então, é importante. Há uma criança que nasceu, já tem um ano, era Covid, não conhece a praia. Então, a necessidade do Estado, sim, em termos de regular. Não tinha chegado aí. Uma criança que nasceu, não conhece a praia. A necessidade do Estado se regular em termos de controlar as praias. O que se esperava, eu não vou culpar os banhistas. O homem estão lá nos seus copos, a imitar também o seu presidente e tudo mais, são banhistas. Então, deverá-se garantir que as praias estão abertas. Temos lá a Polícia de Proteção Marítima, temos lá a Polícia Municipal para regular e moldar esse comportamento animal do homem. É claro, o Estado tem um papel e o dever de regular o comportamento e as atitudes do homem, tem um poder coercivo. Então, acho que o Estado falhou. Voltando para o assunto do Chipanga, no assunto que foi colocado, como estamos a falar da segurança do Estado, acredito que esse vídeo do presidente a dançar, a cantar, vazou. Isso mostra que o que é prioritário, antes de sair para fora, garanta a segurança da sua casa. Acredito que esse vídeo vazou de algum sistema, mas para o fim, o Estado deve controlar e influenciar as pessoas, as atitudes, o Estado tem recursos, tem meio, que coloca a polícia, tudo mais. Nós não queremos estar refém. É claro que o presidente é o alto magistrado da nação, mas já estamos há um ano com Covid. Não podemos estarmos refém de uma situação de abrir o país e fechar. O que está acontecendo, né? Efetivamente? Há 2 semanas andei sem carro, algum momento andei de chapa. Sim. Quando é recolher obrigatório por 21 horas, há uma pressão, toda a gente sabe que 21 horas é hora pico, todo mundo quer subir no chapa, então há uma lotação enorme. Exatamente. Eu, na minha opinião, deixa-se livre, abre-se o país, mobilidade de pessoas e bens, a hora necessária como sempre, mas o Estado tem que garantir que a força esteja lá, a polícia monitora, tudo mais. Não podemos estar reféns de... em 15 dias abrimos, fechamos. Em termos de expectativas, para quem é dono da sua vida, de emprego e de mobilidade, isso desorganiza tudo. É uma vertente minha um pouco rebelde, mas é realística. O país tem que abrir... E isto acabou se mostrando o comportamento das pessoas. Logo, a primeira vez que tiveram esta oportunidade da liberdade, saíram às festas, festejaram. Talvez se tivesse aqui uma forma mais, digamos, organizada de controlar este comportamento, as pessoas iam entender e conviver, como também estamos agora a aprender a conviver com a questão das máscaras, etc. Não é? Mais ou menos nesse sentido. Mas, Chipanga, o que é que acha do ponto de vista de reanimação da nossa economia? Não é? Tivemos esta situação, de fato, é um ponto que pode ser melhorado, mas temos a questão do benefício de algumas medidas que foram tomadas para a economia. Acha que estamos num bom nível? Os níveis, de fato, estão a descer do ponto de vista de novos casos. Este é o gol que nós estamos a precisar. Infelizmente, as barracas ainda não foram liberadas, não é? Mas é este caminho que está a ver, que sim, devemos trilhar. Qual é a sua opinião, Sérgio, do ponto de vista da reanimação da economia? Respondendo à sua questão, que não deixa de ser muito pesado, falar de economia é falar de um país, é falar de um todo, é falar de todos nós, é tocar a espinha dorsal de cada um de nós. A nossa economia estava estática. Quer dizer, tudo quanto se pudesse pensar em fazer tinha um risco por detrás.
Quer dizer, que a pessoa queria sair para fazer um determinado negócio, mas ganhava susto, ganhava medo. Quer dizer, retrocedia. É verdade que o conselho era fica em casa, mas barriga vazia, a pessoa não consegue ficar em casa, enfrenta tudo, porque precisa de alguma coisa para o seu autossustento. Ora, a nossa economia começou a luzir um pouco, estava tudo ofuscado, mas começou a luzir um pouco. Digo começou a luzir porque tenho alguns vizinhos que estão na área hoteleira, graças a Deus voltaram aos seus postos de trabalho, graças a Deus mesmo. Consigo ver alguns vizinhos já com uma sacolinha de pão para casa, isso já é um bom sinal, muito bom sinal. Alguns empreendedores que estavam totalmente travados por causa da Covid e agora relançam as suas forças, quer dizer, já querem frisar de facto aquilo que foi o seu foco. E há um aprendizado tanto que apareceu que Covid-19 nos trouxe. A força vivaz, motriz, o interesse pela causa, a dedicação. Ninguém agora quer perder oportunidade de emprego. Ninguém. E os que de facto ainda podem entrar para o setor, seu serviço, seu gabinete, sentar e não fazer nada, talvez parte do aparelho do Estado, mas também aquele que não tem definição da causa. Porque as pessoas agora estão interessadas, têm metas. O povo moçambicano agora tem outra forma de pensar, graças parte à própria Covid. Não só da Covid, o crescimento do povo cresce. O povo cresce. Há um interesse tal agora em mudar quase que tudo. Quase que tudo. Quer dizer, Há muitas lições que foram exatamente, há muita lição que foi aprendida, muita lição que foi aprendida. Irmandade, ser irmão, para demonstrar que és meu irmão, não precisa ir à minha casa todos os dias. Nós podemos falar muito bom por fone e termos a prova inequívoca de que de facto és meu irmão. Irmandade. Quer dizer, estou feliz. O país volta a brilhar. Aquela briga que podíamos ouvir nos casais já não é tão empírica. Sim, parece que houve muitas. Sim, houve divórcios. Há um músico de Nhambane que tem lá uma música, falta de pão nos traz confusão, o emprego nos traz confusão. Ele falou e disse, há muitas famílias que se estragaram durante este período da Covid em pico. Muitas famílias. A falta de pão trouxe muitos problemas para muitas famílias. De fato. O confinamento em si, nós já tivemos aqui uns debates, somos psicólogos a analisar essa questão do impacto, não é, do confinamento nas relações, digamos, conjugais, nos casais, que não estavam habituados a estarem juntos. E foi unânime em dizer que, de facto, isso pode trazer algum comportamento um pouco agressivo. Mais agressivo. De fato, ao homem. Pior ainda quando o bolso fica cada vez mais... Porque há quem não acredita que, de facto, o bolso está roto. Quer dizer, é aquela história do dinheiro do marido nunca acaba, da mulher é que acaba. Quer dizer, há de ver que sai de casa, pai, dinheiro disto ou dinheiro daquilo. Quer dizer, se por fores a perguntar à sua companheira, não digo isso para todos os casais, existem alguns casais que isso não acontece, né? Mas a maior parte dos casais o que acontece é isso. Aí os dois podem até estar a trabalhar, a mulher simplesmente diz muito dinheiro, já acabou. Do marido nunca deve acabar. O te emprestei está já a dever. Exatamente. Mas se for o contrário, não é dívida. Não é dívida. Sim. Ok. Mas sim, do ponto de vista de economia, o que acha? Estas medidas que foram tomadas serão suficientes para animar a nossa economia, que está muito lesada e não sabemos até quanto tempo isto vai levar até que realmente tenhamos uma economia mais ou menos estável. O que acha acerca disto? É que primeiro, todas as atitudes levadas como um todo pelo governo é a componente de expectativas. Okay. Se eu sou dono de um restaurante e antemão há muita volatilidade, posso assim dizer, ou há imprevisibilidade, que pode ser em termos da minha atividade de setembro até dezembro, em termos de horário, é claro que eu vou preferir em olhar, investir na minha casa e ter um estoque de poupança que me garanta a mim como pessoa para a sobrevivência, não para efeitos empresariais. Okay. Porque não há consistência em termos de horário, não há consistência em termos do funcionamento da economia em diferentes setores. Então, acho que o governo, diferentes setores do CTA devem refletir em termos de, já estamos quase há um ano com o Covid, em termos de dar uma consistência em termos de trajetória da atividade econômica e da sua... E não estarmos sempre neste vai e vem. Nesse vai e vem, isso não importa a ninguém e funciona. O país... Há países, por exemplo, que já vacinaram massivamente, como a Inglaterra, tudo mais, que alguns circuitos da população já vacinada não usam máscaras. Okay. E, por exemplo, em Moçambique, aquilo que os ingleses chamam freedom through responsibility, liberdade
com responsabilidade. Responsabilidade, sim. Hoje em dia, tu não entras num shopping, não entras num supermercado, Sim, não te sim, alertarem, exatamente. ter senhor máscara. Então, a sociedade como um todo já tem consciência. Então, cabe a quem de direito, que é o governo, emitir sinais à economia, aos agentes econômicos. A coisa, independentemente, o Covid veio para ficar, vamos conviver com o Covid por longo tempo, mas cabe a quem de direito emitir sinais de modo que o setor empresarial possa se ajustar à realidade e o país avançar. Avançar, pois. Porque de facto este recua, vai e quebra até aquilo que são, digamos, as mínimas reservas do setor empresarial para poder, digamos, trazer o balão de oxigênio, não é, os seus empreendimentos para ir. Então, se de repente abriu, investiu tudo e amanhã fechou, fica de fato muito complicado termos a economia reanimada assim desta forma. Muito bem, só temos a informar aqui o Carlos Gestor que poderá entrar em contato conosco, não é? Neste momento, mas também em particular a partir da terceira parte do nosso debate, não é? O contacto vai passar na vossa televisão, no vosso televisor neste caso, não é? Que é o 85 28 28 800, não é? 85 28 28 800. Então todos aqueles que estão a acompanhar-nos e querem contribuir conosco, não é? Querem debater conosco, querem apresentar aqui aquilo que são as suas observações, estejam muito bem-vindos, usem este contacto, não é? Sem esquecer de ser de forma respeitosa e cordial, não é? Temos o 85 28 28 800. A produção vai passar o contacto. Chipanga, nós estamos a próximos dias. Estes meses são muito interessantes, não é? Damos festividades muito boas para o nosso país. Estamos a falar há pouco tempo do 5 de setembro. Estamos a aproximar aqui a 4 de outubro, que é a questão da assinatura, não é? Dos acordos de paz. No seu entendimento, nós já fazemos isto como praxe. Primeiro, o que acha sobre esta data, em termos de assinatura dos acordos de paz, e que benefícios isto trouxe ao nosso país e que poderá trazer? Nós não podemos fazer confusão, porque paz é paz. Não tem outra precisa forma. de datas nem de acordos. Não, paz é paz. Por mim, paz não precisa de data, não precisa de acordo, não precisa de raça, etnia. Paz é paz. Nós temos dito paz e reconciliação. Eu acredito que na melhor percepção da própria palavra paz, não precisamos acrescentar mais nada. Era só paz, porque paz é paz. Há um aspecto aqui, se quisermos falar de paz, de 4 de outubro que se aproxima, o nosso dia da paz, nós não podemos falar de 4 de outubro só por falar de 4 de outubro. Há uma necessidade de um certo recuo. Temos que voltar para a Lei 15/92, Lei 15/92, que foi a lei criada para abraçar a paz, o acordo de paz havido em 1992. Criou-se outra lei, que é a Lei 17/2014, para abraçar o acordo de paz acontecido naquele ano. Criou-se outra lei, que é a Lei 10/2019, que era para aconchegar o acordo de paz havido em 2019. Okay. E temos que sublinhar aqui, há um ditame geral, que o que se disse a quando da assinatura do acordo de paz em 94 é desmobilização, desarmamento e reconciliação, DDR. Okay. Não se observou isso. Houve rebeldia por parte do presidente Afonso Dhlakama, o presidente da Renamo, Afonso Dhlakama. Houve rebeldia por parte dele, a guerra persistiu. Houve outro acordo em 2014, mas por não se respeitava essa parte de desmobilização, a guerra continuou. E existiu o acordo agora com o Suf Momad, também presidente da Renamo, por morte de Afonso Dhlakama, em 2019. E tenta existir alguma zona de penumbra em som de guerra na zona centro. Sim. Mas, temos aí um exatamente, temos um Nhongo ainda nas matas. É verdade que se diz, não é? Ninguém consegue dizer se é ou não é, mas a forma de atuar, a atitude e a persistência é tal e qual aquilo que vínhamos vivendo a quando da Renamo. Por isso que se diz ser uma ala da Renamo. Então, falar de 4 de outubro é tocar essas datas todas, é tocar essas leis todas, é equacionar esta hipótese, é trazer a reconciliação. Mas, mais do que trazer a reconciliação, é preciso lembrar os próprios dirigentes aquilo que está fazendo o camarada presidente Filipe Jacinto Inhosse, tornar possível e visível que, de facto, podem ser desmobilizados,
desarmados e reconciliados. Quer dizer, existiram um certo acompanhamento. O que ele está fazendo agora, nota-se. É verdade que indo um pouco mais a fundo, a parte mais caricata de tudo isto é ir um pouco mais a fundo e ver aquilo que reza a própria história de Moçambique, não da Frelimo, a história de Moçambique. É que a justiça nega aos vítimas. A própria justiça nega aos vítimas. Por quê? Surge, há um pequeno ressurgir de abusos futuros. Fluem alguns abusos no futuro. Por isso digo, a justiça nega aos vítimas. Ok. É basicamente isto. Pois, muito bem. Massinga, vamos ouvir aqui antes desta introdução muito bem elaborada aqui do Spanga. Sim. De fato, foi um contexto muito interessante e é importante também trazer esta contextualização. Trouxe aqui 3 leis que falam e também versavam diretamente sobre a questão da paz, não avisavam trazer a paz efetiva para Moçambique e ainda não conseguimos. Quer dizer, estamos no caminho, ainda não conseguimos de forma efetiva por causa de... Não sei se ainda estamos no caminho. Mas o que é que acha, Spanga? Primeiro, em relação à própria data em si, o que é que lhe diz? E concorda também com essa questão da paz? Não é algo que deve-se assinar, não tem datas, é algo que deve-se trazer no interior de cada um. Concordo comigo, uma bela explanação do Dr. Chipanga. E a paz é a paz. Estamos aqui com um copo d'água, sem nenhuma mancha. Sim. É que simboliza a paz. É a paz, de facto. Acho que podemos brindar com antecedência a paz. É verdade. Obrigado. E só para dizer que para mim foi importante, para mim esse marco do 4 de outubro foi o calar das armas. Que 2 moçambicanos, a representar diferente força ou partido, entenderam que a AKPM jamais serviria como instrumento para matar um moçambicano igual. Para mim jamais resolveria os problemas. resolveria os problemas. Mas foi esse marco importante. Mas a parte que referia o Dr. Chipanga, a parte de reconciliação, desmobilização, houve um bocadinho de pressa, porque é a Renamo que teve muitas metamorfoses durante esse processo. Começou com o movimento rebelde, os anais históricos e tudo mais podem comprovar, foi financiado com o regime de Ian Smith, com alguns portugueses descontentes. Pelo contexto, mudou também idem para a UNITA, ao nível da Angola, foi patrocinada por alguns países. Isso logo de saída de Portugal, depois da De saída de Portugal, Portugal. sim. Então, houve movimentos resistentes, não é? Sim. Patrocinados. No auge do Acordo Geral de Paz, é uma Renamo que reivindicava a democracia. Então é uma metamorfose que a Renamo também procurou um enquadramento histórico, político-histórico, de ter uma agenda aceitável no nível da comunidade internacional, mas foi um grupo rebelde, armado. E, por fim, acho que a reconciliação como tal, para mim, esse 4 de outubro foi o calar das armas, ao nível nacional. A reconciliação como tal, e houve uma corrida para as eleições. Sabemos que os mais velhos retratam que não havia um vencedor claro entre as forças da Frelimo e da Renamo. Depois das eleições. Quer dizer que no campo da guerrilha, a Frente de Liberação Nacional ou a Frelimo como tal, não esteve numa situação boa, há que deixar claro. Mas saiu a vencer através o presidente Santos tem uma calma, uma serenidade, que retirou o conflito da área de guerrilha, puxou o conflito para a área diplomática. A Renamo já não tinha consigo essa ala diplomática, esse punho diplomático, acabaram perdendo. E quem ganha eleições praticamente venceu a guerra, é quem dita as novas regras. Então, nesse processo, quero acreditar que não se seguiu na letra aquilo que era o DDR, dar-se o segmento. Tenho a ti como um parceiro opositor, eu nunca vou me interessar em te fortalecer. Tem que te desfragilizar. Você é opositor, não é? É opositor. Então, houve um sistema presidencialista, pode falar, sim. Sim, não, esteja à vontade. Não, houve um sistema já instalado presidencialista que visava esmagar e reduzir aquilo que era a influência da oposição. Então, acho que o país como tal, temos que saber, o país é muito grande, temos o mar, o oceano, o Zumbo Índico, mas acho que no momento que nos encontramos todos os moçambicanos, podemos desfrutar dos mananciais desse país à vontade. Não implica que tem que ter cor A e B, porque aquele filho de Z e B, todos os moçambicanos, temos que desfrutar dos frutos dessa terra. Então, 4 de outubro, para mim, de agora em diante, há sinais como tal, mas implica que esse desmobilizado
tenha a sua enxada, tenha a sua reintegração, tenha um dinheiro para ele começar a vida civil. Então é basicamente isso. É uma situação muito complexa que podemos debater todo dia. Sim, Espanga, uma coisa aqui interessante, nós estamos a falar aqui da DDR, disse muito bem, que é a questão da desmobilização, desarmamento e reintegração dos homens armados de renome, né? Que não foi aceito, não é, no antecessor líder, não é, o finado, o Afonso da Câmara na altura, porque talvez sentia, não é, fazendo a constituição do que estava a dizer, assim, sentia que esta era uma forma de ser ouvido, muito provavelmente, não é? Era uma forma de ser ouvido e se impor, de que eu também existo, estou aqui, vocês têm que me ouvir. Mas o que é que terá falado, ou o que é que está a falar na sua análise? Esses acordos todos, 3 acordos, quantos mais acordos nós precisamos ter para ter a paz efetiva em Moçambique? E o que é que está a falar para que o próprio processo em si chegue ao fim, porque não temos ainda isso concluído, não é? Fala-se de falta de cabimento orçamental, por um lado, mas sabemos que existem doações e há formas de pedir dinheiro para outras coisas que até estamos a falar aqui na primeira parte, não é? Que podem não ser talvez o centro das atenções. Qual é a sua opinião, Sérgio? O que é que está a falar? O que é que falou? Talvez não ia na sua total perspectiva, porque para chegar à sua perspectiva eu gostaria de partir de um ponto. A sua perspectiva está um pouco mais à frente em relação à minha perspectiva, se me permitir. É que falar de algo que tem falhado entre a Frelimo e a Renamo é não querer aceitar que o povo também é uma oposição. Okay. O povo é uma força total e se o povo discorda consigo, vai abraçar algum sítio. Sim. Quer dizer, ninguém pode servir a dois deuses, ao mesmo tempo, a dois senhores ao mesmo tempo, sim. Bela situação. Aí está, não podemos, temos que temos que ter foco, percebe? Nos posicionar. Exatamente, posicionarmos-nos. A melhor posição, antes mesmo de os interessados, que somos nós, pela paz no nosso país, procuramos ver quem é o nosso inimigo, porque o nosso inimigo não é que tem um pensamento diferente do nosso, não. As nossas diferenças, é o que eu tenho dito, as nossas diferenças que nos unem. Se fôssemos todos iguais, repelermos-nos e íamos. Polo Norte, repelem-se. Polo Sul, repelem-se. Nós precisamos ser diferentes para que possamos estar no mesmo copo, no mesmo cômputo. Percebe? Então, a primeira exigência que devia aqui vigorar é a partir do partido no poder para com o seu povo. Porque ela saber, são nas albeiras, aí o que o povo diz? Busque isso do povo. Exatamente. Qual é a vontade do povo? Qual é quer dizer, o que é que este povo está passando? Numa das conferências do meu partido, do melhor partido do Frelimo, na Matola, levantou-se o camarada, acho que tinha sido, é desse que depois lá, o camarada Oscar Monteiro, a perguntar como é que tu, motorista, quer dizer, tu que estás sendo conduzido, te sentes ao chegares a casa e sou motorista com fome, vê o seu filho, quer dizer, o seu guarda-costas ainda pega a sua pasta, a pasta que normalmente os dirigentes levam, pega a sua pasta, vai deixar no sítio, deves tê-la por perto. Ela, ao entrar para dentro da sua casa, vê aquele aparato todo, aquela mesa bem feita, a comida a bastar e tudo mais, volta para casa, não tem nem 1 quilo para tomar chá. E dia seguinte tem que voltar a servir para essa mesma pessoa. Será que... É um manjar, não é uma mesa, é um manjar completo. Uma mesa farta. Uma mesa farta. Será que esse guarda-costas a ter a paz de consciência? Será que esse guarda-costas vai te abraçar de facto? Será? Olhar para estou a servir para este senhor, mas sim, exatamente. Ele chegou, falou tão bonito, chegou a perguntar se de facto até simples dirigentes precisam de facto de um guarda-costas. Precisam daquele aparato todo, daquelas escoltas todas, precisam. Por que este dinheiro aqui que se gasta no combustível daquele aparato todo de viaturas não se reverte a favor do povo? Por que não se dá dinheiro ao povo? Pediu isso, o Oscar Monteiro pediu isso. Falou assim, do jeito como estou a falar agora. Por que não se dá dinheiro ao povo? Dando dinheiro ao povo, estás a conquistar a paz, estás a semear a paz, nós só colhemos aquilo que plantamos. Sim. Semeia a paz no povo. Há de ver que, ganhando o povo, porque Renamo, Nhongo, os rebeldes, trabalham com o povo. O povo. E que povo é que se alia a eles? É aquele povo que está na necessidade. Experimenta dar pão ao seu povo. Só experimentar dar um bocadinho, dar pão ao seu povo. Os cubanos, até há uns idos, num livro que eu li de Sabedoria e Inteligência,
dizia-se lá que não há nenhum velhote que te vais cruzar com ele na rua que não vai querer interpretar quem tu és, de onde vais, o que fazes. Não há. Porque a segurança estava no auge. Estava nele. Exatamente, estava nele, sim. Em cada pessoa, quer dizer. Incutiram essa sim, o governo, o Estado incutiu esta necessidade ao povo. E o que acontecia do Cuba? Era um país estável. Sim, estável. Era um país estável, porque o governo susteve aquela necessidade do povo. Experimenta dar paz ao povo. Há de ver que não haverá nenhuma necessidade de procurar por nhongo ou por quem quer que seja. Não, dá paz ao povo, quer dizer, dá sustento ao povo, assista ao povo, sim. Se deres de comer ao seu filho não te vai dar vergonha. Vai a uma festa, não vai querer arrancar todo o pedaço de carne de todo lado. Não. O que acontece aqui é que quando aparece alguém, dá-nos um bocadinho, todos corremos para lá porque estamos todos mortos de fome. É tudo cadáver na rua a andar, estamos todos mortos de fome. Só para salientar, Nelson, há crise de liderança em África. Os nossos líderes africanos, como tem dito agora, piscam à esquerda, depois desviam à direita. Então, precisamos de uma liderança, claro. Acredito que Moçambique já esteve um momento difícil, que o Spanga mais velho possa me corrigir. E conseguiu-se passar dos Conseguiu. Então, temos uma situação de crise de liderança ao nível da África, não vou falar de Moçambique. É claro, temos o Kagame a dar os seus shows e tudo mais, mas é um líder também. Primeiro tem que se prezar como um líder e a liderança de um país conta. Quando és um gestor ou és um diretor de uma empresa exemplar, desde o porteiro até o indivíduo de camada mais baixa em termos de hierarquia do trabalho, ele tem conhecimento que o diretor sempre às 7 horas está presente. Mesmo aquele que ousem atrasar, é vergonhoso para ele, porque a liderança está clara. Ok, muito bem. Vamos a um pequeno intervalo agora, mas assim, ao voltar, também gostava de ouvir um pouco de si sobre essa questão dos DDRs. Por que é que nós precisamos ter 3, 4, 5 DDRs, ou pelo menos acordos não DDRs, não é? E que estão sempre, consequentemente, a falar. Estamos a falar agora do Dia da Paz, que é o 4 de outubro. E mais essa questão, por que é que tem que ser assim? O que é que está a falar nesses aspectos todos que o país e os dirigentes precisam ter em conta para que de facto possamos ter esta paz efetiva? Caro telespectador, nós vamos fazer o último pequeno intervalo agora, vamos pedir que não saiam desse lado, continuem a acompanhar-nos e já dissemos que temos as linhas abertas, o número vai passar no rodapé, podem juntar-se a nós e apresentar a vossa observação e participar connosco. Até já. Mega TV. Voltamos já. Deseja saber o câmbio do dia das principais moedas em Moçambique? Com a Mega TV é bem simples. Envie a palavra câmbio para o 84 28 28 000 por WhatsApp ou SMS e receba na hora. Custo por cada envio 3 meticais, cobrável via M-Pesa. Casa do Extintor Limitada é uma empresa moçambicana vocacionada na venda, manutenção e prestação de serviços de sistemas contra incêndios. Vendemos extintores, placas de sinalização, sprinklers, material da EPI. Realizamos obras de sistemas de detecção de incêndio, sistemas de superação, formação e certificação. Casa do Extintor Limitada. A sua segurança não tem preço. A Fleetrack Moçambique continua a crescer. Já estamos na Matola. Aproveite a grande promoção de sistema de rastreamento de viaturas ao preço de 6.860 meticais por ano, mais a taxa de instalação. Ainda fazemos a venda e manutenção de extintores para empresas e residências. Fleetrack Matola, Avenida Samora Machel, número 1473, Matola, Estrada Nacional, número 4, Rés do Chão, Flat 2, junto ao Avenida. Visite-nos já. Fleetrack Matola.
Precisa construir, remodelar ou requalificar a sua residência ou escritório? Contate a empresa Obras Express Construções e Serviços. Prestamos serviços de arquitetura geral, projetos de construção, construção civil, aluguer de material de construção, aluguer de sanitários móveis, pré-construção ou megaprojetos, fiscalização e auditoria de obras, acabamentos em gamazine, gesso e muito mais. Estamos em Maputo, Xai-Xai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Obras Express, construções e serviços. Rápido, barato e seguro. Boa forma é praticar bem-estar. É uma atitude que vem de dentro. Equilíbrio de mente, corpo e espírito. Yoga pela manhã é boa forma. Pedalar com os amigos, correr na praia ou treinar para uma maratona. Tirar o dia para você é super boa forma. Praticar a autogentileza. Boa forma é estar bem, beber bastante água, alimentação saudável e consciente. Fazer o que você adora definitivamente é boa forma. Mais que tudo, boa forma é se amar. Seu corpo, seu jeito, o que você vê no espelho. É praticar ficar de bem com você. Boa forma. Pratique bem-estar. Sejam bem-vindos a DK Eventos Limitada, uma empresa vocacionada na gestão, produção e consultoria de todo o tipo de eventos corporativos e institucionais. Cuidamos do seu evento ao mais alto nível de exigência, nos padrões internacionais de qualidade. Realizamos análise técnica, assessoria, organização, orçamento, pré-evento, follow-up dos convidados e follow-up dos fornecedores. Estamos presentes em Maputo desde 2011. Informações 82 ou 84 28 48 55 0. E-mail eventos@dk.co.mz. DK Eventos. Deixe-nos cuidar de cada detalhe. Mega TV. Mega TV. Estamos de volta. Muito bem, hora viva, caríssimos telespectadores. Estamos de volta aqui à terceira e última parte do grande debate, ponto a ponto comigo, Nelson Toy. Vou já, mais uma vez, fazer o anúncio das linhas. As linhas estão abertas. Entrem em contato connosco, não é? Apresentem aquilo que são as vossas questões, observações, não é? Em relação aos pontos de debate para o dia de hoje, para aqueles que estão a acompanhar-nos, não é? Neste momento. E queremos desde já agradecer por isso, por esse tempo que estão a ter de fazer este acompanhamento, estar a debater aqui connosco, não é? O contacto é esse que está a passar a rodapé, ou vai passar, não é? Temos aí o 85 28 28 800, não é? Em que vocês podem juntar-se a nós nesta terceira e última parte. Nós, quando íamos ao intervalo, perguntava aqui o Massinga, não é? Massinga, são três, digamos, acordos, não é? Três leis, não é? Falaram, podemos assim dizer, porque até agora ainda temos questões, digamos assim, insurgentes, e temos uma questão de a paz ainda não está efetiva no nosso país. Do seu ponto de vista, o que é que está a falar, o que é que está a acontecer, o que é que pode, não é, melhorar para que a gente possa estar num trilho direto à paz? Em primeiro lugar, em África, Moçambique em concreto, 30 milhões de habitantes, maioritariamente jovens. Da nossa também classe política, é uma democracia jovem, em termos de aprendizado e tudo mais. O que posso dizer é, efetivamente, há muito sangue a correr. Okay. Cada dirigente que entra... Muito bem, vou pedir aqui um minuto só seu. Temos um telespectador em linha. Senhor Paulo, muito boa tarde. Estamos muito bem. Obrigado por estar aqui a juntar-se connosco, a debater connosco na tarde de hoje. Gostávamos de pedir só a realização, produção, para que nos dê um retorno. Não conseguimos ouvir o telespectador. Sim, Sr. Paulo, qual é a sua observação? Muito bem-vindo. Sr. Paulo ainda está em linha? Ok, estamos ainda com algum pequeno problema técnico, mas pedimos
pedimos para que possam voltar a tentar, se estiver em linha ainda possam insistir, ou se estiver a assistir-nos, não é? Possam insistir e falar connosco de novo. É muito bem-vindo. Então, pode continuar Como a falar. dizia, aqui, é um país jovem e há muito sangue a ferver na liderança, sabes? A juventude é uma fase muito energética. Cada líder que passa quer deixar a sua marca. Eu fui ortogrante do Assinei, os acordos XXE. Então, em suma, os processos políticos em Moçambique ou em África ficam minados por causa do protagonismo. Não se resolve questão que é central, que é desmobilização, enquadrar as pessoas de uma maneira social e econômica. Ainda está em linha? Sim, São Paulo, ainda está em linha. Sim, pedimos só para que nos dê um pouco de retorno aqui no estúdio. A produção, não conseguimos ouvir o caro telespectador. Muito bem, pode continuar. Então, enquanto prevalecer esse espírito que eu sou o herói, que eu que assinei, de protagonismo político e não resolver questões centrais. O primeiro acordo, o que custou, passou o presidente João Queixa Sano, Sua Excelência Presidente João Queixa Sano, sabiamente conduziu bem esse processo. O que falhou para, de novo, após entrar o presidente Armando Guebuza, termos problemas de muxungo, ter um problema. Então, a intolerância política também é um fator. O protagonismo político também é um fator, porque era apenas seguir aquilo que foi preconizado. Bem referia o Dr. Chipanga, a Lei Barra 1592, diversas citações feitas pelo Dr. Chipanga. O que falhou para seguir aquele protocolo? Vem um presidente, porque não é um garante de continuidade. Sim. Não é um Estado que prevalece como Estado, são pessoas. Entrou um regime, tem outro pensamento. Há um regime que entende que não pode ir falar com Jacama e Muxungo, porque Jacama não é nada, mas outro regime que... Então, há que seguir aquilo que é o protocolo dos acordos, aquilo que está concebido como um acordo, aquilo que foi acordado, e dar segmento e apoiar. Não vamos falar de uma DDR hoje e amanhã acordamos que não há cabimento orçamental. Afinal, para que serve essa paz? Qual é a importância desse DDR? Então, aparece o ministro de Finanças a falar simplesmente de uma maneira muito distante, não há cabimento orçamental, mas a falar da vida de pessoas. Estamos a falar da paz. Paz. Tanta paz, não é, que estamos a querer alcançar por vários anos, não é? De fato. Ok. Então, são esses pontos. Pode continuar, mas então, há que ter esse aspecto do protagonismo. Por último, temos uma oposição, não estou aqui a tentar criar desproporcionalidade entre o partido no poder ou da razão, mas temos uma oposição que não se firma no país. Perdemos dois líderes, posso dizer que carismático, o presidente Jacama, que é a cara da Renamo, é a Renamo, e o presidente Davis da MDM, quase em períodos quase que iguais. Isso desfragilizou aquilo que é a oposição em Moçambique, que a oposição hoje em dia em Moçambique é feita através da sociedade civil, de iniciativas individuais construtivas de um Dr. Chipanga, dos programas ponto a ponto trazidos pelo Nélio, mas em termos da postura de uma oposição, a oposição em Moçambique só está em momentos em pleitos eleitorais. Okay. Então, essa conjuntura, o povo, a sociedade civil, os partidos políticos, todos nós fizemos o Estado moçambicano. Então, há necessidade de todos nós estarmos sincronizados, colocamos o Estado ou o governo no poder numa panela de pressão, de modo que a feijoada saia como deve ser. Porque o que está a acontecer é que isto está à deriva. Posso dizer que isto está uma capoeira. Está à deriva, DDR assinou-se, mas não há cabimento. Depois acontece isso, mais B. Então, como país, isso é preocupante. Muito bem. E ficamos de alguma forma incertos de qual vai ser o futuro se continuar assim desta forma, não é? Perfeito. Muito bem. Vamos falar aqui do nosso último ponto, que tem a ver com a questão das dívidas não declaradas. Nós vamos falar ainda com o tempo sobre os vários temas. Por exemplo, isto da questão da paz, de como encontrar uma perspectiva. Queremos que vamos ter uma oportunidade, nem que seja no próximo programa, de voltarmos a aprofundar um bocado. Julgamento das dívidas não declaradas, Chipanga. Esta é a nossa telenovela moçambicana, como todo mundo tem a dizer, e é o que nós temos acompanhado. Temos acompanhado aqui, por um lado, podemos assim dizer de forma cômica, um grande show, não é? dos réus, quando são interrogados, quando estão ali a passear de alguma forma clássica, até porque temos visto também alguma questão fashion ali, não é? Nas tendas, não é? Então parece que está a ser uma oportunidade, algumas pessoas também revelaram o seu lado artístico, mas deixando isso,
Qual é a sua observação acerca das declarações do Gregório Leão? Nós tivemos muita expectativa acerca desta figura, no sentido de parece que haveria alguma coisa, sairia alguma informação que pudesse considerar consistente e útil, não é, para esclarecer essas dúvidas. Mas parece que ainda recordamos das declarações do Teófilo Nhangumela qual é a sua observação acerca disto? Fazer uma observação taxativa de um diretor nacional do CISI não é peça fácil para ninguém. Eu acredito na existência de exigências para que de facto alguém possa ocupar aquele nobre posicionamento. Não é? Para ser diretor nacional do CISI tem de ser alguém que tenha uma capacidade de pensamento avançado, quer dizer, tem de ser alguém que tenha uma visão profunda. Quer dizer, não olha para este copo. Esteja muitas vezes além daquele. Exatamente. Ele olha para este copo, não vê o copo, vê o perigo que pode existir neste copo. Okay. Quer dizer, ser alguém, diretor, entrevistar ou julgar ou interrogar, como queiram, depois de lhe chamar por réu a um diretor nacional do CISI, não é coisa fácil. Depois. E ele, CISI como CISI, tanto quanto como tem tido nas suas explanações, ele quase que remete toda a pergunta ao trem. Quer dizer, ele se coloca no lugar de quem não disse nada, mas também não ficou de boca fechada. Ele não quer e nem vai incorrer sobre o crime de desobediência por não ter falado. Seria um crime de desobediência qualificado. Sim, é assim como a lei preconiza. Por não responder ao juiz quando te interroga e ou ao Ministério Público. Ainda aos assistentes do Ministério Público. Então, ele evita não responder. Tanto que tem uma forma tal dele de responder, né, para não ter que ficar de facto de boca fechada. Mas ele dizer como dizer, de facto, não. E vai ver outra coisa, é que ele, a tudo quanto queira, a tudo quanto tente dizer, ele tenta um pouco, depois solta. Quer dizer, os estilhaços que caem, a quantidade dos estilhaços que vão cair na interpretação que o juiz já de dar, é aquela lógica que o juiz já de dar. Os estilhaços que vão cair na interpretação que o Ministério Público há de dar, são aqueles, por isso, muitas das vezes tem havido necessidade de intervenção direta do próprio juiz às perguntas que a Procuradora faz. Parece que não conseguem chegar ao objetivo. Exatamente. Há de ver que a mesma pergunta que a Digníssima faz é feita pelo Meritíssimo, mas quando o Meritíssimo faz com um pouco mais de consistência. É verdade que podemos deparar com certa, não seria pujança, mas o nome não é fugir desse, ou incidência, ou insistência, ou a Digníssima estaria muito impingitiva para com o Gregório Leão na forma de inquirir. Porque ela pergunta sim ou não. E ele diz, não faça essa pergunta dessa forma. Temos uma ocasião dessas, não é? Que quase causou um mal-estar ali. Sim, é porque ele esquece, muitas vezes ele precisa que o Meritíssimo lhe recorde que ele ali é réu. Sim. Quando ele diz, não, eu fiz isso porque era do CISI. Não foi o CISI que desviou os valores. Aquele valor todo que lhe fazem réu, nestes autos, não foi para o CISI, foi para o benefício próprio. A casa que ele tirou valor, aliás, antes desse valor da casa, a casa onde ele residia e diz que não se lembra da casa, quer dizer, ele não viveu em Madangalém. A casa que ele foi inaugurar em 2015, onde que é? Nessas bandas? Na Ponta do Ouro, sim, na Ponta do Ouro. Ele diz que não se lembra, mas lembra de tantos outros filhos, daquela inauguração não se lembra, e nega de forma arredondada de ter existido um guarda na sua casa, quer dizer, alguém que tenha sido guarda da sua casa, guarda do escritório, guarda da sua casa não sei onde, em Tavela, Ponta do Ouro, Casa da Mãe. Quer dizer, ele não quer assumir. Uma amnésia total quando é algumas questões. Mas uma amnésia propositada. E não se pode admirar este tipo de amnésia. É uma das formas de proceder como o do CIS. Ele é do CIS. Aquele é CIS em pessoa. É preciso saber. Quer dizer, não é para qualquer juiz, não é para qualquer interrogar um Gregório Leão. Não é. Ele tem demonstrado muita astúcia.
Agora, quanto ao trás dos réus, é uma lástima. Porque já aparecem até com bolsos nas laterais, já aparecem com porta-patências, como se fosse qualquer dia seria um patenteado. Exatamente, foi patenteado. Né? Sim, quer dizer, São questões muito interessantes que o dizer, povo até pergunta-se, mas qual é a necessidade? Alguém perguntava, mas ele está com patências, está com Sim. uniforme e está Sim. com patências. O que é que O que significa? Quer dizer, Não, aquilo que realmente talvez queiram nos remeter à hipótese de qualquer dia serem patenteados. Agora, serem patenteados como que é esse jeito, não sei. Não é? Mas isso acontece. E com Muito bolsos, quer dizer, roupa do presídio, roupa da cadeia, com bolso. É muito... Para fazer o quê? Para fazer o quê com os Meter o bolsos? que no bolso? Sim, não tem nem espaço. Dinheiro. Não só dinheiro, não tem espaço para meter as mãos nos bolsos, porque ele é inferior de todos os inferiores. Ele é réu, esbochua. Preciso perceber bem, esbochua, é réu. Não, esta realidade tenta nos mostrar de alguma forma, talvez seja por isso trágico. Não, nós não estamos a sofrer. Mas sim, não sei o que pensa, voltamos para si, Espanha. O que é que acha primeiro deste julgamento que tem acontecido? E eu queria também comentasse aqui uma questão. Não sei se a estratégia do próprio Gregório Leão ou foi combinado com a sua esposa, mas está a funcionar porque ele agora está a tirar toda a responsabilidade para sua esposa. Como é que vê isto do ponto de vista E até de diz que ama casar? muito, não é? Exatamente, então há uma questão, e há momentos de declarações até amorosas ali, então há uma questão um pouco estranha aqui que está acontecendo. Estou a levar os fatos para o lado emocional. O lado emocional é especulativo. Ele nega que pronto, ele não é empresário. A vida toda dele foi feita em segurança. Ele é segurança e não é empresário e tudo mais. Então, como referiu o Dr. Espanga, há uma astúcia muito grande. Mas isso eu neguei a minha consciência, Neuzio, até o momento em querer perceber e notar que o julgamento era um teatro. Como tal, neguei muito a minha consciência, mas as evidências estão a me mostrar. Quem está a fazer o teatro são os intervenientes. São os intervenientes. Os réus em particular estão grandes teatro, porque eles afrontam aquilo que é o tribunal. O Gregório Leão tacitamente diz que ele exige respeito. Sim. Que em toda a sua vida ele nunca foi tratado assim. Olha que o doutor Efigênio voltou a recordar. Olha, o senhor não é o réu, chama réu. réu. Sim. Não és, Gregório Leão. já não és, não estou a conseguir citar assim como deve ser, mas já não és o diretor do CIS, não estás aqui na qualidade de diretor do CIS. Então, dizia o professor Thomas Elson, o jurista baseado na África do Sul e professor da Unisa, que esse julgamento correu de uma maneira precipitada. Okay. Vou me recorrer à deixa do Sochipanga, que não é uma tarefa fácil. Julgaram Gregório Leão. Ponto 1, tinha que descortinar essa figura de segurança do Estado. Porque quem levou o dinheiro, quem roubou o dinheiro, quem fez essa toda tramoia, não foi o CIS, foi a pessoa Gregório Leão. Sim. E a nossa Constituição preza que todo o indivíduo, o cidadão, é igual perante a lei. Então, há que se descortinar essa cortina de ferro de que eu posso fazer a torta e a direita e amanhã dizer que não, eu não vou Falar porque eu representei represento o Estado. Isso aí é uma falância. E isto tem sido uma recorrência, né? de focar-se neste ponto para todo mundo estar sempre alerta disto, que olha, eu sou do CIS, eu sou o CIS, eu representei o CIS. Então tentar afastar aqui as suas... Então há que se descortinar e fazer-se um levantamento, imunidade, ou seja lá o que for daquilo, que se não é um tribunal comum a julgar o Gregório Leão, que seja um tribunal 100% competente, que não vai me parecer o Gregório Leão a desafiar o tribunal, a desafiar o Estado, o povo, a dizer que ele nunca foi tratado dessa maneira, que ele é nesse país. Essa é a questão. Todos nós somos iguais. Então, são indivíduos que defraudaram o Estado, fizeram a torta ou direita do erário público e desfilam a classe de pessoas muito importantes nesse país. No meu ponto de vista, todos somos iguais, independentemente da sua... A Constituição da República diz isso. Não há Somos cidadão iguais. de primeira, de segunda, nem de terceira nesse país. Tem que ficar claro. É verdade que há especificidade de cada profissão, mas não é o médico. Então, as coisas... Vamos recorrer a Samora. Afinal, quem é o povo? O povo respondeu, o povo somos nós. E o Estado, quem somos? É o povo. Então, todos nós fazemos parte desse leque do Estado. Então, há que dar-se um levantamento. Ponto 2. Ainda há indivíduos que estão citados até agora. O relator da Kroll, quem pagou? Foram suecos e americanos. Quando o descoletamento das dívidas ocultas, a Kroll foi até o gabinete do CIS a querer saber, porque há um dinheiro de 500 milhões de dólares que entrou no país, que
a coroa não estava a conseguir restar, mas isso é uma prova de que entrou no país. O senhor Rosário, que vai ser ouvido em breve, travou, acredito, em conivência com o seu chefe Gregório. Para esse assunto vamos mexer, foi pela segurança do Estado. Então estamos a ver que essa segurança do Estado entra, acho que foi esse lobby que levou a conquistar a senhora Ângela, é muito bela ela, acho que acabou se apaixonando pelo Gregório. Agora já não é Ângela, ele denomina por Leoa. É? Sim. Hoje, em plena audiência, ele disse para o leão, a leoa, o meritíssimo engrenou nessa casa também. Passou a chamar, essa casa estava registrada em nome da leoa. Ele, sim. Ele é o leão e a leoa. Já viu? Isto é muito interessante, mas ok, vamos a essa questão que eu estava a fazer aqui ao Massinga, do ponto de vista da... Olha, porque agora estamos a ver isso não tem nada a ver comigo. A minha esposa é que vai responder sobre as casas, a minha esposa é que responde sobre o valor e, acima de tudo, sobre aquilo que é, digamos, imputado a ele, não é? Porque, de facto, não existe, provavelmente, são suspeitas, quais são os crimes que são imputados a ele. Não existe, talvez, Ele estava lá como funcionário, não é? E pode ter favorecido, mas não existe uma ligação muito direta, senão através da esposa. Qual é a leitura que se pode fazer desse ponto de vista legal? E aí volto a frisar que lidar com um posto sénior de segurança, que nem o Gregório Leão, não é tarefa fácil. Sim. Mas com um pouco mais de atenção, porque não há crime perfeito. Okay. Em algum momento ele está ligado às empresas que ele diz que não sabe da existência dela. Não sabe de muita coisa, não é sobre O a construção das suas próprias o dinheiro casas. que veio do Proíndico, saiu do Proíndico, veio porque ele está dentro do Proíndico. Aliás, a casa onde vive o meu caro colega Dr. Chival é da qualquer coisa de Chopela. Sim, Chopela Investimentos. Mas quem é Chopela Um Investimentos? braço da CIS, é Sim, CIS, é da CIS. E o Chival é do CIS? Será que se sabe que aquela casa é do CIS? Precisamos ver há muitas isso. questões, de facto. Isso é uma das questões que devem ser levantadas aqui. E eu entendo, por outro E eu lado... tenho receio de, até algum dia, algumas pessoas deixarem de ser declarantes, passarem para réus, algumas pessoas deixarem de ser advogados e passarem para réus. Quer dizer, isso pode acontecer, é um espetáculo. Quer dizer, nesta novela doce que Moçambique experimenta, há muita coisa que ainda vai acontecer. Fico feliz, porque inicialmente estava-se a discutir apenas 50 milhões de dólares. Agora já atingimos a franquia de pelo menos um ponto alguma coisa milhões de dólares. É verdade que ainda falta um bolo maior e falta decifrar-se estes um ponto qualquer coisa milhões em que bolsos é que entraram. Já se sabe que 275 que entraram no bolso do Gregório, vai-se saber também que outro valor entrou não sei onde, comprou aquele imóvel, comprou outro imóvel e tal, mas vai-se decifrar isso, vai ser com um pouco mais de atenção, vai-se. Ouvir Gregório não é peça fácil, não é? E de salientar, acha que fora da ordem dos advogados, só uma nota do Dr. Spanga, a ordem dos advogados estão como assistentes da magistratura, do Ministério Público. Falta também como assistente a ordem dos contabilistas e auditoria e algumas organizações vivas, porque é complexo essa matéria, é complexa e precisa de não estou a menosprezar, como dizer, o Ministério Público, a ordem também, mas... Não, mas doutor Massinga, naquilo que é hierarquia jurídica, naquilo que é exigência do perfil de uma audiência, de um pleito, a área administrativa, a não ser que seja um assunto administrativo que trate-se de facto no tribunal de competência, que é o próprio tribunal administrativo. Para o processo financeiro, para os valores serem calculados, decifrados e tratados de forma minuciosa, como está sendo ali naquela tenda, é porque passaram de economistas. Sim, já, quer dizer, o trabalho dos economistas já foi feito. É aquele carro que é reparado pelos mecânicos quando o dono da oficina está na oficina. Mas quem apresenta, quem entrega o carro não é o mecânico, é o dono da oficina. Então, isto toca a área jurídica. Deixa que sejam juristas, deixa que sejam os tribunais a tratarem dos assuntos tribunais. A área financeira já foi tratada. Ok, mas podemos aqui ter uma dúvida que está a pairar assim o ar, não é? No geral, que de fato, como estamos a dizer, existe muita expectativa que o Gregório Leão, talvez também
entende-se aqui, digamos, a postura da doutora Sheila, no representante do Ministério Público, é fazer tantas questões e até querer quase que exigir, responda sim ou não. Porque realmente esperava-se que dali saísse, digamos, muita informação que pudesse alimentar o próprio processo em si e dar uma claridade maior. Abra um Mas não está a espaço. acontecer. Abra um espaço. Sim. O Rei Gregório Leão sempre disse ter algo para falar para o povo. E nunca chega, de fato. Sim, e o Meritíssimo sempre disse, terás tempo para falar, e terá tempo de fato para falar. Agora é espaço do Ministério Público, é espaço dos assistentes do Ministério Público, falo da ordem, dos advogados, é espaço do próprio Meritíssimo. Agir. Teríamos juízes eleitos, mas não reza assim a natureza daquele julgamento. Ok. Então, o Rei Gregório Leão terá o espaço para debruçar-se. Ele vai poder exteriorizar tudo quanto tem. Suas emoções. Exato, vai poder decifrar tudo quanto Mas, tem. tendo essa postura que estava aqui a dizer o Dr. Spangler, começamos a ter muitas dúvidas, não é? De que declarações de fato são essas? Não, que o vai ter, se as meritíssimo- próprias questões Não, o não Meritíssimo conseguem foi muito responder sábio com- para mim. O Meritíssimo foi muito sábio quando quis deixar essas declarações todas para o fim. Porque podiam, até certo ponto, Deturpar deturpar as aquilo que questões. seria a colocação das questões. Porque ele muito bem podia, a partir dali, dizer: eu já respondi isso naquelas minhas declarações. Ok. Quando eu disse isto, eu estava a dizer isto. Você, né? Quando eu dei aquela explicação para o tribunal, para o povo, estava a dizer isso, já respondi. Então o Meritíssimo foi muito astuto nessa matéria. Quando disse: vais falar a posterior. E vais notar uma coisa, é que, no fim, ele pode não ter nada a falar, porque tudo terá sido questionado. Terá sido questionado, pode fazer parte Sim. daquilo que é a estratégia dele, Sim, sim. de ação ali no tribunal. Ok, muito bem, Massinga, já estamos aqui sem muito tempo, estamos até em cima da hora. Gostava de ouvir as suas últimas, digamos, considerações e comentários, né, de pontos que possam ter sido soltos acerca destes temas que nós estamos aqui a debater. Não, apenas é muita coragem ao tribunal, ao doutor Efigênio e, sobretudo, a digníssima procuradora Sheila. Muita coragem, muita sabedoria. Desse lado, como povo, a expectativa é maior. É que a justiça deve prevalecer, independentemente de quem esteja indiciado ou não no processo. Porque, olha, Nelson, esse julgamento há uma força de levar para um campo político, um debate político, e as pessoas visadas, os dois players para esse campo político é o presidente cessante e o atual presidente. Todos gozam de imunidade. Não é fácil lidar com esse Esses sistema. níveis de... Como referi num dos programas anteriores, que o sistema judicial, o poder judicial, está nesse momento a ser colocado à prova entre o poder político e o poder judicial. Quando aparece um Gregório Leão, diz: eu nunca fui tratado desse jeito. Ele afrontou o É uma tribunal. forma clara de mostrar... Ele a dizer claramente que, olha bem quem eu sou. Eu não admito. Isso a chamar a atenção ali, atenção em plena audiência, em direto, em plena. Então acho que o tribunal foi colocado à prova. Pela serenidade de doutor Efigênio, se fosse outro juiz um bocadinho assim, com sangue a ferver, acho que ele recolhia as celas naquele momento. O Gregório deveria ter sido mandado às celas para refrescar um pouco. Mas provavelmente isso seria o que ele quer, para não ser ouvido e não ter... É por isso a astúcia do que doutor doutor Efigênio, como eu referia, eu não percebo desses desdobramentos judiciais. O doutor Chipanga, posso encarregar a ele de explicar, mas é a minha visão leiga como moçambicano e quem está atento ao processo. Ok, muito bem. Muito obrigado aqui, Massinga, pelos seus comentários. Doutor Spanga, o que é que tem a dizer mesmo para fecharmos aqui este debate que estamos a ter? Eu volto a tocar, embora não de forma profunda. Acredito que vai cumprir com a sua promessa, a promessa que fez, não para mim, mas para o povo, quando disse que havíamos voltar a falar do ponto paz. Eu gostaria que a paz prevalecesse. Paz fosse de facto paz. A paz fosse de facto paz. O Dom Dinis Singulano tem dito e repetidas vezes: olá paz. Quer dizer, olá paz. Ele está a se encontrar com paz toda hora. Olá paz. Consigo mesmo, olá paz, como quem diz obrigado à vida. Então, eu gostaria, e uma das formas que podia dar como nota introdutória, embora não pudesse explorar a fundo, é que o desdobramento que os partidos mostram quando chega o momento da campanha, era tempo de fazer isso todos os dias, mas não para a campanha, para a paz. Sem cessar. O chefe das 10 casas, quando chega ao meio da campanha, esse chefe das 10 casas é usado. Que seja usado esse chefe das 10 casas para transmitir paz no seu bairro. Fazer ver o que é a paz, de facto.
Nem que façamos palestras, pá. No bairro, cada bairro que eu acredito na existência de um intelectual, um capaz de poder falar para os outros na transmissão desta paz. Muito bem. Eu acredito. E mesmo já no fim, eu queria... já estamos no fecho. Estamos no né? fecho, sim. Sim, eu queria dizer a todo o povo moçambicano que se a máscara incomoda-te, não consegues fechar o nariz, ou simplesmente asfixia-te, fica em casa. Mais barato. Obrigado. Muito bem, muito obrigado aqui ao caríssimos digamos, convidados para o dia de hoje, convidados de luxo, não é? Dr. Massinga e também o Dr. Spanga por nos acompanharem, nos brilhantarem aqui com os seus comentários muito valiosíssimos, não é? Queremos agradecer também de igual forma aos terceiros digamos, convidados, que são os nossos caros telespectadores que debatem connosco. Sabemos que conversam acerca destes debates, dos temas que nós trazemos, e isso é muito bem. Agradecemos por estarem desse lado e por terem nos acompanhado durante esta hora e meia de debate, não é? Os apelos são os mesmos, não é? Vamos continuar a prevenir, mas também vamos continuar e cultivemos esta paz, que é uma paz que tem que ser efetiva em cada moçambicano para que possamos, não vamos comemorar simplesmente o Dia da Paz, não é? De pouca cheia, mas que sejamos pessoas que transmitem paz umas às outras, não é? Muito obrigado mais uma vez por estarem desse lado, não é? Fiquem com a paz, não é? E nós voltamos a nos ver no próximo debate ponto a ponto, comigo, Nelson Toy, e até já.